E para falar sobre esse imbróglio da potencial judicialização da derrubada do IOF, chamo para conversar aqui a Jaqueline Maier, que é advogada tributarista e doutora na Universidade de São Paulo. E eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Obrigado por aceitar nosso convite. Doutora, queria começar perguntando exatamente sobre essa visão jurídica da coisa, né? A gente tem um decreto publicado pelo governo, e aí vem o Congresso Nacional com uma prerrogativa que é esse projeto de decreto legislativo e susta uma decisão do Executivo. Apesar de raro, né, essa última decisão ter acontecido em 1992, um decreto, se não me engano, que envolvia precatórios do então presidente Fernando Collor de Mello. Queria entender, existe previsão legal para que o Congresso Nacional derrube um decreto publicado pelo Executivo? O texto constitucional, ele autoriza essa derrubada em casos em que o poder executivo, no caso o presidente da República, tenha editado um decreto que ultrapasse a prerrogativa de regulamentar uma lei, né, de trazer. O que quer dizer isso? Trazer contornos mais bem definidos para o que essa lei determina. Então, somente nesse caso de o executivo extrapolar os poderes que ele detém, é que seria possível a edição desse decreto legislativo. Esse decreto, ele é pouco utilizado porque ele sinaliza realmente uma crise política existente ali e uma disputa entre poderes, à medida em que o poder legislativo se coloca contra aquilo que o poder executivo determinou. Nesse caso do IOF, mais especificamente, talvez eu esteja até avançando em relação à sua segunda pergunta, Vitor, a grande questão o poder executivo, ele pode estabelecer a alíquota desse tributo, assim como pode também fazê-lo em relação ao imposto de importação, ao imposto de exportação e ao IPI. Esses tributos são tidos como tributos extrafiscais, ou seja, eles podem ser utilizados pelo governo para estimular ou desestimular determinadas condutas. No caso, quando a gente fala de extrafiscalidade, né, o governo ele não necessariamente vai utilizar esses tributos com a finalidade arrecadatória, ou seja, de engordar os cofres públicos para fazer frente às despesas públicas. O governo ele tem que utilizar esses tributos, nesses casos, para estimular ou desestimular determinadas condutas. No caso do IOF, ele está totalmente relacionado a essas operações que nós chamamos de operações financeiras em geral, tá? Dito isso, há bons argumentos tanto sob a perspectiva do governo para defender que esse decreto legislativo editado pelo Congresso na semana passada, ele é inconstitucional, quanto para o Congresso Nacional para dizer que realmente o governo federal, né, na figura do presidente da República, extrapolou ali os seus limites em relação ao estabelecimento dessa alíquota, porque ele estaria utilizando o IOF com finalidade arrecadatória e não com finalidade extrafiscal, como deveria ser feito. Então, a gente tem essa disputa de narrativas e é isso que vai ser levado já pela ação do PSOL ao STF, para que o STF determine se esse decreto legislativo deve ou não ser mantido. Interessante esses pontos que você traz, exatamente antecipando um pouquinho também a minha segunda pergunta, que é exatamente essa interpretação de que o OF seria esse imposto regulatório, com esse argumento de que o governo quer fechar as contas por meio exatamente da elevação dessa alíquota, então em não se tratando, como você diz, de um imposto arrecadatório. Como é que fica essa discussão agora no Supremo Tribunal Federal? E aí também te pergunto na outra ponta, né? Se também existe uma previsão para que o governo conteste essa derrubada no Supremo Tribunal Federal. Bom, o governo ele pode dizer que ele tem bons argumentos, como eu disse, né? Há bons argumentos para os dois lados. O governo pode dizer que ele não extrapolou os seus limites dentro dessa competência de regulamentar o que a lei determina, e aí, inclusive, tem um artigo na Constituição específico que fala que compete ao Poder Executivo trazer novos elementos dentro de um decreto que possam determinar que a lei vá ser especificamente bem aplicada. Então, do ponto de vista do IOF,
A alíquota do IOF é definida pelo Poder Executivo e é preciso definir essa alíquota para que esse tributo possa ser exigido. A gente já tinha uma alíquota antes. No momento em que o Poder Executivo aumenta essa alíquota ou modifica essa alíquota de alguma maneira, poderia ser reduzir essa alíquota, o Poder Executivo ele está dando, né, fiel cumprimento à lei, ou seja, ele está fazendo com que a lei possa vir a ser aplicada. E esse é o principal argumento do governo para levar essa discussão ao STF, que é sim, há fundamento constitucional que justifique essa alteração de alíquota, que, na verdade, o governo federal somente se utilizou de sua prerrogativa constitucionalmente prevista para estabelecer qual vai ser a alíquota do IOF aplicada no país, tá certo? Então a gente tem sim fundamentos para que essa ação chegue ao STF, seja proposta, né, perante o STF. O que o STF vai analisar e decidir dentro desse contexto é justamente se há, no caso, tanto do ponto de vista do Congresso Nacional, fundamentos para a derrubada do decreto presidencial, quanto do ponto de vista do decreto legislativo, se havia fundamentos para que ele fosse editado, se realmente havia necessidade de suprimir esse ato do Poder Executivo por considerá-lo inconstitucional. Do ponto de vista tributário, doutor, eu queria entender, né, sobre essas prerrogativas de cada um dos poderes. A gente acompanhou aquela discussão longa, uma discussão de uma matéria constitucional, né, uma proposta de uma emenda constitucional que envolvia a reforma tributária e, na verdade, a gente acompanhou uma sinergia entre aquilo que era proposto pelo governo, evidentemente, com os interesses de cada uma das bancadas, também né, de deputados ali de determinados estados, enfim. Mas uma discussão que, na verdade, coube ao Legislativo e o Executivo propondo as alterações constitucionais de uma maneira bastante robusta do nosso sistema tributário brasileiro. Pensando exatamente nessa derrubada do IOF, né, nesse imbróglio envolvendo esse projeto de decreto legislativo, a gente pode pensar numa discussão tributária que parta do Legislativo, uma revisão do ponto de vista tanto de alíquota quanto também de tipo de imposto, mas vindo do Legislativo, ou isso é uma prerrogativa pura e simplesmente do Executivo? Dentro do sistema tributário brasileiro, existem, normas que devem necessariamente ser editadas pelo Poder Legislativo para determinar o funcionamento da tributação no Brasil. Então, quando eu vou instituir um tributo, eu dependo do poder legislativo. O poder legislativo ele precisa editar uma lei que preveja ali os contornos daquele tributo. Mas existe um certo grau de detalhes que são estabelecidos no nível infraconstitucional, alguns por decreto. A Constituição, como eu disse no início, ela estabelece que a alíquota de imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF devem ser previstas por meio de decreto do Poder Executivo e não por meio de lei editada pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque esses tributos, eles não podem ficar engessados. Como o objetivo deles é justamente estimular ou desestimular determinadas condutas, eles precisam ser tributos bastante dinâmicos. Quando eu prevejo a possibilidade de o Poder Executivo editar diretamente essas alíquotas, eu dou essa dinâmica para esses tributos. Porque se eu dependo do poder executivo, do poder legislativo, desculpa, prever esse detalhamento, o processo é um processo lento, é um processo longo, que depende de aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, a discussão é uma discussão mais intensa. Então, dentro desse contexto mesmo da reforma tributária, a gente tem aí uma grande gama de exemplos que demonstram como que quando o executivo e o legislativo têm interesses comuns, né, os projetos andam. Então, por exemplo, a inclusão da Zona Franca de Manaus dentro do contexto da reforma tributária, que não estava dentro, né, da PEC original, da proposta de emenda constitucional original, esse é um exemplo de negociação feita entre os poderes para que esse tema prosseguisse ali no âmbito da reforma tributária e
aparecesse dentro da emenda constitucional. E tem inúmeros outros, né? A gente viu aí a questão da carne lá no final, dentro da cesta básica, se ela ia entrar, se ela não ia entrar. As armas e munições, como que isso ia ser ou não integrado e não foi integrado ao final, ao contexto da reforma tributária, nem na emenda, nem na regulamentação. Então, a gente tem inúmeros exemplos de como, quando existe um objetivo comum dos poderes, eles realmente conversam entre si e o procedimento, né, de aprovação de leis e do detalhamento dessas leis pelo Poder Executivo, eles acabam andando em conjunto. O que aconteceu agora com o IOF é que, aparentemente, não houve essa convergência de interesses, e aí isso faz com que, nesse momento, a gente tenha essa disputa de narrativas, de cada um dos lados elegendo seus argumentos para dizer, que o decreto, editado pelo presidente Lula é inconstitucional, que determinou, né, o aumento das alíquotas do IOF, e, do outro lado, a base do governo, defendendo a inconstitucionalidade do decreto legislativo que revogou os efeitos desse primeiro decreto presidencial. Então, a gente tem uma disputa de narrativas com bons argumentos de ambos os lados. Tem um argumento que eu não citei anteriormente, que é muito interessante, que ele vem no dentro, não dentro do texto constitucional propriamente, mas no ato das disposições constitucionais, transitórias, no ADCT, e ele fala que todas as vezes que eu tiver, né, uma proposição legislativa que altere uma a tributação de alguma forma, eu tenho que demonstrar, né, que não há impactos na arrecadação, que há uma compensação de alguma maneira, para que não haja, né, aquela figura que a gente acaba chamando de renúncia de receitas. E esse é um argumento que tem sido levantado por vários doutrinadores e que, dizem que: "Olha, eu não poderia ter essa sustação do decreto, presidencial, porque esse aumento de alíquotas, né, ele faz com que eu aumente a receita e o decreto legislativo que revoga, ele implicaria em renúncia à receita, que seria receita, legitimamente instituída dentro do sistema tributário nacional." Doutora, era exatamente sobre isso que eu queria te perguntar. Parece que você está antecipando todas as minhas questões. É exatamente sobre a incidência da lei de responsabilidade fiscal, né? Porque a gente tem exatamente uma previsão ali de uma arrecadação de cerca de 10 bilhões de reais, se eu não estou enganado, né? E aí, com essa derrubada por parte do Congresso Nacional, sobre quem incide a lei de responsabilidade fiscal? Porque é o governo que responde exatamente pelo cumprimento ou não da meta, né? Sim, quando eu falo de renúncia de receitas, essa figura, a construção dela vem da impossibilidade de eu criar benefícios fiscais que desonerem determinados setores, em alguma medida, e com isso eu tenho a renúncia a essa receita, que seria uma receita, essencial para fazer frente às despesas públicas. No momento em que eu tenho essa, edição desse decreto legislativo, e a revogação do decreto presidencial que aumentava as alíquotas do IOF, eu tenho bons argumentos para dizer que há um enquadramento na lei de responsabilidade fiscal e que, nesse caso, o governo não poderia abrir mão dessa receita, porque essa receita já estaria provisionada dentro do orçamento público para fazer frente a despesas específicas, mas eu também tenho bons argumentos para dizer que, em sendo decreto legislativo, eu não teria a incidência da lei de responsabilidade fiscal nesse caso, porque quem poderia ser responsabilizado seria o órgão executor da despesa, ou seja, o Poder Executivo, e não o Poder Legislativo, que foi quem revogou, por meio do decreto legislativo, o decreto presidencial que aumentava as alíquotas. Conversei aqui com Jaqueline Maier, que é advogada tributarista e também doutora na Universidade de São Paulo, USP. Queria te agradecer pela disponibilidade e dizer que as portas estão sempre abertas aqui no Money. Muito obrigada. Boa tarde. Até mais, boa tarde.